Olha lá. Isso. Olha, Walter, lembra disso aqui? Lembro, sim. Onde? Aqui foi o início, foi onde tudo começou. Nesse espaçozinho, pequenininho, mas foi aqui. Não dá nem para acreditar, né? Nem para acreditar que o nosso sonho iniciou aqui. Poxa vida. Valeu a pena a luta? Valeu. Valeu a pena. Graças a Deus. Repetiria tudo de novo, obviamente. Há 30 anos a gente morava aqui, você já morava aqui. Começaram os negócios de boné aqui, que eu me lembro. Lembra quando a gente chegou com a máquina aqui e no dia seguinte as pessoas que vieram para trabalhar, aquela fila de gente? Eu disse, a gente vai ter festa. Vai ter difícil ter festa, né? Aí. Estou te mandando essa mensagem que nada é mais do que um agradecimento, um muito obrigado pelos anos que você passou com a gente e por tudo aquilo que você contribuiu para que a Casa do Boné chegasse aos 30 anos, como ela chegou, como nós estamos comemorando hoje os 30 anos. Obrigado, um abraço forte para você e mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração, por tudo que você fez enquanto estava com a gente. Valeu? E sem contar que era um tempo muito difícil, né? Muito difícil que passamos trabalhando, buscando, e essas pessoas, todas elas, dando o seu melhor, colaborando, vendo as dificuldades, e elas ali, né? Ali, com fé, com vontade. E, gente, não tenho o que falar, vocês foram demais. A Casa do Boné hoje só é o que é porque vocês tiveram a garra de iniciar com a força, com a vontade, que essa empresa ela está nascendo, mas ela vai ter vida, e vida longa. E graças a Deus, graças a vocês, que a gente está aqui hoje. Eu só tenho a agradecer a Walter, a Silvia, porque o que eu aprendi dentro da Casa do Boné, eu nunca vou esquecer. Entrei lá jovem, a tudo que eu aprendi hoje, agradeço muito a eles, porque entrei muito experiente, me deram uma grande oportunidade. E hoje eu sou quem sou por conta de você, Walter, Silvia, pelos desafios de todos os dias. A gente lutou. E os obstáculos todos os dias que a gente vai crescendo, vai somando. Eu era muito jovem. Vocês me deram aquela oportunidade, confiar em mim. E graças a Deus eu consegui entregar tudo que vocês me proporam. Teve vários dias bons, vários dias ruins, mas os ruins a gente aprendemos, os bons a gente agradece. Foi uma passagem longa, mas bem aproveitada de tudo que vivemos lá dentro, momentos felizes, muitos felizes, que hoje sinto saudade, né? Não assim. Muita saudade da galera, de todo mundo. E só tenho a agradecer a Walter, Silvia, a Pamela, a Casa do Boné. Foi grandes momentos que passei na minha vida com vocês. E agradeço muito pela amizade de vocês, pelo reconhecimento que tiveram comigo. Me marcou bastante, estou muito emocionado com esse momento, porque me senti muito elogiado por vocês, por ter me convidado a participar desse grande evento com vocês, de voltar a ter esse contato que a gente sempre tem, né, Walter? Tá aqui, muito obrigado, Walter. Muito obrigado, Walter, Silvia, por fazer parte desses 30 anos da Casa do Boné com vocês. Estou muito feliz. Eu comecei a trabalhar lá na fábrica de Walter. Para ele foi em 93. Eu trabalhei 2 anos na minha casa, fazendo os bonés para ele. Aí quando foi em 95, foi tempo que ele abriu a fábrica lá ali perto da igreja. Aí eu fui para lá, trabalhei 2 anos, fazendo o mesmo serviço que eu fazia em casa, pregando nas abas do boné. Tinha outras costureiras que trabalhavam lá comigo também. Era na faixa de umas 6 a 8 costureiras. Aí agradeço muito a Walter e a Silvia pela uma oportunidade que eles me deram. E na época eu só fazia costurar para o pessoal em casa, eu não fazia boné nem nada.
e eles me deram essa oportunidade. Fui como costureira já. Aí comecei a fazer aba de boné. Ele sempre, quando faltava alguém, me colocava lá para substituir, e assim eu fui aprendendo cada vez mais. Sou grato a Silvia, a Walter, pelo tempo que fiquei com eles lá em Natal, no escritório que eu e a Silvia ficamos juntos durante algum tempo, alguns anos, trabalhando, ela visitando os clientes, eu dentro do escritório fazendo as artes, preparando. Foi um tempo só nós dois lá e foi batalha, mas foi vitorioso. Deu tudo certo, eu cresci junto com eles. Foi uma experiência que eu comecei trabalhando com eles lá em Natal. Sou de Nova Cruz, mas nesse momento eu estava morando lá e teve essa vaga, mas deu tudo certo. Eles me deram um voto de confiança, trabalhamos juntos. Foram tempos muito bons que ficamos juntos lá. Juntos construímos essa história. Há 30 anos, Casa do Boné, eu fiz parte dessa história. Eu sou Girlene, quero agradecer a oportunidade, a Silvia e a Walter, a oportunidade dada a mim. A palavra é gratidão por todo o tempo que eu passei na empresa CB Boné e Fardamento. Foram 15 anos que eu trabalhei lá e teve momentos difíceis, mas juntas nós construímos uma família. Teve vários momentos difíceis, mas também teve muitos momentos bons. Eu precisei sair por motivos de força maior, não estava previsto, mas ciclos se encerram. Agora a minha palavra é gratidão por todo o tempo vivido lá. Gratidão só, por tudo. Eu me chamo Aline, trabalhei na empresa durante 11 anos, tive que sair por motivo maior, força maior. Comecei como auxiliar de costura. A empresa me propôs crescer junto com ela também, tive que mudar de setores, virei líder e só tenho a agradecer minha sincera experiência vivida aqui na fábrica. O processo todo que ocorreu, como eu era criança na época, 8 anos, então para mim foi algo meio que fantasioso. Por quê? Porque eu não tinha muita noção da realidade em si, do que estava acontecendo. Na minha cabeça, meu pai e minha mãe eram milionários, principalmente quando surgiu a propaganda na rádio para ser costureira de uma fábrica de boné. Quando eu olhei na janela que eu vi aquela fila imensa, eu digo, pronto, somos milionários. Temos todos esses funcionários na empresa. Quando, na verdade, era uma luta constante que eles tinham, que eles passavam diariamente para poder conseguir galgar um espaço no trabalho. Era um sonho deles conquistar aquilo, era um sonho deles criar uma fábrica e esse sonho deles tornou-se também o meu sonho. É tanto que eu fui a primeira funcionária da empresa e estou aqui até hoje. Até hoje, vivendo esse sonho deles, que começou a fazer parte do meu sonho também. Então foi algo muito, muito... A estrada deles, o caminho deles foi um caminho muito longo, ainda é, porque desafios sempre existem, nunca vai deixar de existir, porém,
com tudo que a gente passou, com tudo que a gente viveu, então deu pra gente já calejar bastante e aprender muita coisa nesse caminho todo. E a gente tá aqui graças a cada um funcionário que faz ou que já fez parte de todo esse processo. Porque não foi um processo de um dia, não foi um processo de 2 dias. É um processo de 30 anos e ainda estamos construindo, cada dia mais construindo, porque a gente aprende a cada dia que passa. Então, se a gente não tem essa garra, se a gente não tem essa gana de buscar sempre algo para melhorar, a gente vai parar no tempo. Então, todo esse processo que eles viveram, eu acompanhei uma parte do tempo um pouco distante, porque eu era estudante. O tempo que eu tinha à noite, quando eu morava em Nova Cruz, o tempo que eu tinha à noite, a gente ia para a fábrica, ia pintar boné, eu era quem dava os puffs na época, era com ferro lá, aplicava o puff. Então eu passei por vários setores da fábrica, passei pela pintura, passei pela costura, porque eu também cheguei a costurar boné. Então foram anos de muito aprendizado, tanto para mim como pessoa, como também como profissional. Então, tudo que eu aprendi hoje, tudo que eu sei, é graças a eles. Porque se eles não tivessem essa ideia, se meu pai não tivesse a ideia maluca de chegar com um boné e uma máquina, e minha mãe olhar para a cara dele ali e dizer que presepada é essa, então, se não fosse esse momento, eu não sei o que seria hoje. Porque tudo começou aí. Tudo começou nessa loucura. Uma loucura que deu certo. A história da Casa do Boné, ela deu início praticamente no ano de 93, né? Veio criar realmente asas, a criança começou a nascer em 93, mas em 95 foi o ano que a gente começou a se organizar melhor. Meu esposo, ele teve a ideia, surgiu na cabeça dele a vontade de fazer boné. E aí foi quando surgiu a ideia do boné, né? E para mim foi surpresa. Como ia fabricar uma coisa sem dinheiro, porque nós não tínhamos dinheiro para colocar uma fábrica, nós não tínhamos experiência, nós não tínhamos clientes, finalmente só tinha ideia. Então, na época, meus filhos eram crianças e eles foram os primeiros pintores da empresa. Meu esposo cortava o boné e aí foi um negócio maluco, muito material perdido, que ele não sabia, tá acertando, e viu que não dava certo. Esse quarteto não ia a lugar nenhum. Teve a ideia de ir uma rádio e botar um anúncio que Nova Cruz ia ter uma fábrica de boné e precisava de costureira. Foi a parte mais engraçada, porque nós não tínhamos nada de fábrica, a não ser uma só máquina, uma. E botou esse anúncio em rádio. Nós morávamos numa casa bem simples, bem humilde. Quando eu acordei de manhã, que eu abri a janela, eu vi um quarteirão de gente. Gente, era uma coisa de louco. Um quarteirão que a fila dobrava na esquina. E aí eu disse, Walter, olha só, olha ali, olha só a quantidade de pessoas que tem ali para costurar com uma só máquina. Ele olhou, também teve um susto. Então, viu que não ia dar certo daquele jeito, uma máquina para uma fila de pessoas. Ele pegou o contato, o endereço, na época não tinha celular, não tinha telefone, essas coisas, né? Não tem essas mídias digitais que tem hoje. Então, pegou o endereço de cada um, o nome, e a gente procurou essas costureiras na casa delas, que elas eram costureiras caseiras. E começamos como? Meu esposo cortava os bonés, meus meninos pintavam em casa e deixava na casa de cada um pouco. Passava a tarde, ele ia, pegava a aba na casa de uma, touca na casa de outra, levava para uma outra casa para unir aquelas peças e formar o boné. E viu também que não ia dar certo. Então, o que é que acontece? Chamou essas meninas, essas senhoras, e levou lá para casa. Nós tínhamos uma área na casa, e aí comprou uma máquina, depois comprou mais uma, tinha uma média de 4, 5 máquinas. Começou a produzir 50, 100 bonés por semana. Esses bonés tinha que alguém vender. Meu esposo fabricava, com essa equipe pequena, e tinha que vender. Então, quem era que vendia? Euzinha.
Eu saía para vender, ia para as feiras e chegava num banco de feira daquele, eu deixava uma dúzia de boné, meia dúzia de boné, notava na caderneta e na outra semana eu voltava para pegar o dinheiro daquele material que eu tinha deixado. Foi bem sofrido mesmo, assim, questão de muitos obstáculos, mas a gente não desistia. Então surgiu a ideia de fazer bonés para as empresas. Foi exatamente assim. Nós paramos de fazer boné para vender em feiras e passamos a fazer o boné personalizado com a propaganda das empresas aqui da região agreste, porque a nossa condição não permitia uma expansão maior. Só que passados alguns anos, chegamos à conclusão que só aqui não seria suficiente. E ao mesmo tempo, eu tenho uma irmã, a minha irmã Miriam, que vivia sempre querendo nos levar para Natal, para que a gente passasse a atuar no comércio de lá, só que a condição era praticamente nenhuma. Todos sabem, chegar da uma cidade maior, uma cidade grande, e se estabelecer sem condição financeira é quase impossível. Mas ela sempre dando uma injeção de ânimo, venham, 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 aí novamente entra na história os nossos filhos. Chegou o período em que eles precisavam ir para Natal para darem sequência aos estudos e Silvia teve que ir com eles e eu ficar aqui na fábrica. Então passou-se a vender boné para o comércio de Natal, aí nós realmente começamos a ter um crescimento bem maior e assim foi o tempo passando e a gente, graças a Deus, galgando, subindo alguns degraus e já são 30 anos desse jeito. E foi assim, muita garra, muita vontade, muito foco e os resultados foram aparecendo. Hoje a Casa do Boné é uma empresa que muito me orgulha. Obrigado, meu Deus. Tudo valeu a pena. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés é só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20 e venha confirmar.